Papa Leão XIV envia mensagem surpreendente a Ibrahim Traoré e ao povo africano que abala o mundo. A África não precisa mais das nossas desculpas vazias. Precisa de ação. Essas palavras explodiram como uma bomba nuclear dentro do Vaticano quando o Papa Leão XIV, eleito há apenas 3 dias após a morte do Papa Francisco, em 21 de abril, decidiu quebrar todos os protocolos diplomáticos para responder diretamente à carta devastadora que Ibrahim Traoré havia enviado ao Vaticano semanas atrás. O jovem comandante militar que governa Burkina Faso havia literalmente colocado a Santa Sé contra a parede com acusações brutais sobre a hipocrisia milenar da Igreja, pregando pobreza enquanto nadava em riquezas obscenas. E agora, o mundo inteiro retinha a respiração, esperando para ver como o primeiro Papa americano da história reagiria a esse desafio sem precedentes que ameaçava abalar os próprios alicerces da instituição religiosa mais antiga do planeta. Ibrahim Traoré, aos 36 anos, não é apenas mais um líder africano gritando contra injustiças históricas. Este é um homem forjado no ferro das adversidades mais brutais que o continente pode oferecer. Quando assumiu o controle de Burkina Faso, em setembro de 2022, após derrubar Paul-Henri Sandaogo Damiba num golpe militar que chocou o mundo, ele não apenas tomou as rédeas de uma das nações mais pobres e devastadas pela guerra do planeta, ele assumiu a responsabilidade moral de dar voz a milhões de africanos silenciados pela história. Sua carta ao Vaticano, enviada logo após a morte do Papa Francisco, não foi uma súplica diplomática ou um pedido educado por mudanças graduais. Foi uma declaração de guerra contra séculos de omissão criminosa, um manifesto revolucionário que questionava o próprio direito da Igreja de existir enquanto acumulasse tesouros astronômicos em cofres dourados. "Como vocês conseguem dormir tranquilos?", escreveu Traoré em sua carta, "sabendo que a mesma mão que abençoa os miseráveis guarda as chaves de cofres repletos de ouro que poderiam alimentar continentes inteiros. Como ousam falar de caridade cristã quando seus museus abrigam riquezas que superariam o PIB de vários países africanos?" Essas palavras ecoaram pelos corredores papais durante toda a sede vacante, o período entre a morte de Francisco e a eleição de Leão XIV. Durante essas 3 semanas de silêncio ensurdecedor do Vaticano, especulações corriam soltas pelo mundo. Estariam fugindo covardemente da responsabilidade, elaborando uma resposta cuidadosamente calculada para minimizar danos, ou simplesmente não tinham coragem nem dignidade para enfrentar as verdades cruéis que o líder africano havia exposto com precisão cirúrgica. O conclave que elegeu Robert Francis Prevost como Papa Leão XIV em 8 de maio durou apenas 2 dias, um dos conclaves mais rápidos da história recente. Muitos esperavam que o novo pontífice seguisse a tradição e levasse semanas ou até meses para formular uma resposta diplomática à carta de Traoré. O que absolutamente ninguém imaginou é que esse norte-americano de 69 anos, com cidadania peruana e 2 décadas de experiência missionária na pobreza extrema da América Latina, tinha preparado algo que não apenas responderia às acusações de Traoré, mas abalaria as estruturas milenares da Igreja até seus fundamentos mais profundos. Em sua primeira semana como pontífice, na verdade, apenas em seu 3º dia oficial como Papa, Leão XIV tomou uma decisão que deixou cardeais conservadores em pânico total. Ele não apenas responderia publicamente a Traoré, mas faria isso de uma forma que quebrava 2000 anos de protocolo papal. Nada de encíclicas formais, nada de pronunciamentos oficiais filtrados pela diplomacia vaticana. Ele anunciaria uma transmissão ao vivo, não programada, diretamente das redes sociais, falando espontaneamente sem roteiro preparado. Se queremos que a Igreja sobreviva como força moral relevante no século XXI, vazou de uma reunião privada com cardeais, precisamos ter a coragem brutal
de admitir que nossa riqueza é uma blasfêmia contra o evangelho que pregamos. A África não pode mais esperar por nossas promessas vazias. O mundo não teve que esperar muito. Ontem, 10 de maio, em uma sessão improvisada transmitida simultaneamente pelo Twitter, Instagram, Facebook e TikTok do Vaticano, o Papa Leão XIV apareceu não vestido com paramentos papais, mas em uma simples batina branca, sentado em uma cadeira comum de seu escritório. Sem preparação, sem discurso elaborado, ele simplesmente começou a falar. Recebi uma carta do presidente Ibrahim Traoré, uma carta que me manteve acordado por 2 noites seguidas, desde minha eleição. E hoje estou aqui para lhes dizer algo que nenhum papa jamais disse. Ele estava correto. Em cada acusação, em cada estatística, em cada demanda, Ibrahim Traoré estava absolutamente correto. As palavras caíram como bombas nucleares nos corredores do poder mundial. Em Burkina Faso, multidões se reuniram espontaneamente em praças públicas. No Vaticano, cardeais conservadores assistiam horrorizados. Nas redes sociais, o hashtag #PapaCoragem começou a viralizar instantaneamente. O Papa continuou sua transmissão improvisada por 45 minutos, detalhando não apenas admissões históricas, mas anunciando planos concretos de mudança que deixariam qualquer reformista religioso sem palavras. E agora, hoje, 11 de maio, o mundo espera ansiosamente pela próxima reviravolta nessa história extraordinária que está mudando para sempre a relação entre a Igreja Católica e o continente africano. Continue lendo para descobrir o que esse Papa revolucionário prometeu fazer e como Ibrahim Traoré reagiu à resposta mais ousada de um pontífice em séculos. A transmissão ao vivo do Papa Leão XIV de ontem não foi apenas uma resposta, foi uma confissão pública que fez séculos de diplomacia vaticana desmoronarem em 45 minutos excruciantes. Sentado em uma cadeira simples, sem os paramentos dourados tradicionais, o pontífice segurou nas mãos a carta de Ibrahim Traoré e começou a ler trechos específicos, comentando cada acusação com uma honestidade brutal que nenhum papa havia demonstrado antes. Aqui, o presidente Traoré escreve: o Vaticano possui uma das maiores coleções de arte do mundo, avaliada em mais de 20 bilhões de euros. Com essa quantia, poderíamos construir 50 mil hospitais modernos na África. E sabem o que é mais terrível sobre essa estatística? Ela está subestimada. Nossas próprias auditorias internas mostram que apenas nossa coleção de ouro e joias vale o suficiente para fornecer água potável para todo o continente africano. O Papa, então, fez algo sem precedentes. Abriu uma pasta com documentos que causaram arrepios até mesmo em seus apoiadores. Vou ler agora algumas das correspondências secretas que encontrei nos arquivos papais nos últimos 2 dias. Ele começou a citar cartas de papas do século XIX, negociando territórios africanos com potências coloniais. Bispos justificando a escravidão através de interpretações teológicas distorcidas e, o mais chocante de tudo, documentos de 1960 mostrando como altos prelados haviam aconselhado regimes ditatoriais africanos sobre como usar a religião para manter a ordem social e evitar revoltas populares. Não quero deixar nenhuma pedra por virar, disse o Papa, sua voz tremendo ligeiramente. Se vamos pedir perdão, precisamos ser específicos sobre pelo que estamos pedindo perdão. Foi então que o Papa anunciou seu primeiro plano de ação concreto. Efetivo amanhã, 12 de maio, abrirei todos os arquivos secretos do Vaticano relacionados à África dos últimos 200 anos. Todos, sem exceções. Estabeleceremos uma comissão independente, presidida por historiadores africanos, para catalogar e publicizar online cada documento. Qualquer pessoa no mundo poderá acessar gratuitamente esses arquivos.
A verdade não pode mais estar trancada em cofres, enquanto tentamos manter uma imagem limpa. A promessa causou pânico visível entre cardeais mais velhos assistindo à transmissão. Muitos sabiam exatamente quais outros segredos poderiam ser expostos. O Papa continuou, agora apresentando números que havia reunido em apenas 3 dias desde sua eleição. Um trabalho intensivo com sua nova equipe de economistas e consultores africanos que ele havia convocado imediatamente após aceitar sua eleição. O orçamento anual do Vaticano é de aproximadamente 290 milhões de euros. Sabem com que gastamos a maior parte? Administrativo e manutenção de nossas propriedades. Enquanto isso, nossas missões na África recebem migalhas. Uma paróquia média em Roma tem um orçamento anual maior que a Conferência Episcopal de todo o Burkina Faso. Isso acaba hoje. Ele então anunciou uma reformulação orçamentária radical. A partir do próximo ano fiscal, 60% do orçamento operacional do Vaticano será direcionado para projetos de desenvolvimento em países africanos. Não caridade, desenvolvimento. Projetos gerenciados inteiramente por africano. A terceira grande revelação foi a mais surpreendente. Descobri que o Vaticano possui propriedades imobiliárias avaliadas em quase 6 bilhões de euros. Muitas dessas propriedades não têm uso religioso. São investimentos, apartamentos de luxo em Roma e Paris, escritórios comerciais. Até o final deste mês, colocaremos 40% dessas propriedades não essenciais à venda. Cada centavo será direcionado para um fundo permanente de desenvolvimento africano. Mas isso não é doação tradicional. Será um modelo novo, parcerias reais, onde comunidades africanas decidem seus próprios projetos e o Vaticano fornece capital, não diretrizes. O momento mais emocionalmente carregado da transmissão veio quando o Papa pediu desculpas específicas e diretas. Ibrahim Traoré, eu falo diretamente com você agora. Como representante da Igreja Católica, peço perdão pela escravidão que justificamos, pelo colonialismo que apoiamos, pela cultura africana que tentamos destruir, pelas línguas ancestrais que desautorizamos, pelas tradições espirituais que demonizamos. Peço perdão especificamente ao seu povo de Burkina Faso, pelos missionários que ajudaram a justificar a dominação francesa, pelos padres que ficaram em silêncio durante massacres, pelos bispos que aconselharam regimes autoritários. Não são desculpas vazias. Vou provar através de ações concretas que essas palavras têm peso real. A transmissão terminou com uma promessa que deixou o mundo em suspense. Presidente Traoré, aceito seu desafio. Dentro de 30 dias, viajarei pessoalmente para Burkina Faso. Não como visita papal tradicional com pompa e protocolo, mas como um estudante que vai aprender. Ficarei na sua comunidade, viverei como seu povo vive, verei a realidade que você me mostrou em sua carta. E juntos, construiremos um novo modelo de relação entre a Igreja e a África. Um modelo baseado em respeito mútuo, transparência total e ação concreta, não em palavras bonitas e promessas vazias. Ibrahim Traoré, que assistiu à transmissão de seu escritório em Ouagadougou, ficou visivelmente emocionado. Em uma coletiva de imprensa improvisada 2 horas depois, ele declarou: "Em 3 dias, este homem fez mais do que décadas de papas anteriores. Não pedimos perfeição, pedimos honestidade." E pela primeira vez em séculos, um papa escolheu a verdade dura sobre a diplomacia suave. Aceito sua visita, não como um papa vindo abençoar seus súditos, mas como um irmão vindo aprender e construir algo novo conosco. O encontro que mudaria a história estava agendado, e o mundo observava enquanto se preparava para testemunhar a maior transformação da Igreja Católica em séculos. A ressonância global da transmissão papal foi imediata e explosiva. Nas primeiras 24 horas, o vídeo foi visualizado mais de 100 milhões de vezes, um recorde absoluto para qualquer conteúdo oficial do Vaticano. Mas os números nas redes sociais foram apenas o começo. Na África, a reação foi avassaladora. Multidões espontâneas tomaram as ruas de capitais de Lagos a Addis Ababa, não para protestar, mas para celebrar o que muitos chamaram de
o primeiro Papa que realmente nos ouviu. Em Kinshasa, mais de 50 mil pessoas se reuniram em frente à catedral, cantando hinos em lingala e francês, chorando abertamente enquanto assistiam repetidamente aos trechos mais impactantes da transmissão. Nas redes sociais, hashtags como "Nas na Papa Verdade", "Na África Merece" e "Igreja Transparente" se tornaram trending topics mundiais. Jovens católicos africanos compartilhavam vídeos pessoais respondendo ao Papa, muitos dizendo que, pela primeira vez, sentiam que a igreja realmente os via como iguais. Uma estudante universitária de Yaoundé postou: "Minha avó sempre dizia que a igreja veio com a Bíblia e levou nossa terra. Hoje, pela primeira vez, ouvi um Papa admitir isso. Talvez haja esperança para nós." O vídeo dela recebeu mais de 2 milhões de visualizações em 48 horas. Mas dentro do Vaticano, a situação era dramaticamente diferente. Reportagens de jornalistas com fontes na Cúria Romana falavam de reuniões de emergência ocorrendo a portas fechadas. Cardeais conservadores estavam em pânico total. O cardeal Gerhard Müller, um dos críticos mais vocais das reformas progressivas na Igreja, deu uma entrevista à mídia conservadora italiana dizendo: "O Santo Padre está devastando 2000 anos de tradição em nome de populismo. Isso não é reforma, é revolução, e não a boa." Outros cardeais tradicionalistas circulavam uma petição interna pedindo que o Papa considerasse as consequências de suas ações precipitadas. O próprio Papa Leão XIV estava ciente da resistência interna. Em entrevista exclusiva ao jornal L'Osservatore Romano ontem à noite, ele foi direto: "Alguns de meus irmãos cardeais estão preocupados com tradição. Eu estou preocupado com relevância. A tradição que não serve aos pobres não vem de Cristo. O Evangelho nos diz para dar nossos bens aos necessitados, não acumulá-los em cofres. Se isso é revolucionário dentro da Igreja, então talvez a Igreja precise de uma revolução." Quando perguntado sobre as críticas de que estava agindo precipitadamente sendo Papa há apenas dias, sua resposta foi contundente: "Crianças africanas morrem de fome enquanto debatemos protocolos. Cada dia que esperamos é um dia que poderiam ter salvo uma vida. Precipitação? Chamo de urgência moral." Enquanto isso, a máquina administrativa do Vaticano trabalhava freneticamente para cumprir as promessas do Papa. Equipes de arquivistas trabalhavam 24 horas por dia, digitalizando e preparando os arquivos secretos para a publicação online. Especialistas em blockchain foram contratados para criar um sistema de transparência total para o novo Fundo de Desenvolvimento Africano. Economistas africanos e europeus, convocados pelo Papa, estavam reunidos em Roma, trabalhando nos detalhes do modelo inovador de parcerias que ele havia prometido. Ibrahim Traoré, por sua vez, estava usando o momentum para fazer pressão por mudanças ainda maiores. Em uma sessão especial do parlamento burkinabé transmitida ao vivo, ele anunciou: "O Papa Leão XIV provou que mudanças radicais são possíveis. Agora é hora de outros líderes mundiais mostrarem a mesma coragem. Convoco aqui o Banco Mundial, o FMI, as ex-potências coloniais. Se um Papa de 70 anos pode revolucionar uma instituição milenar em 3 dias, o que os impede de rever suas políticas para com a África?" O discurso foi aplaudido de pé e imediatamente traduzido para 20 idiomas, viralizando globalmente. O momento mais surpreendente dos últimos dias veio de uma fonte inesperada. A Casa Branca emitiu uma declaração oficial elogiando a liderança moral inspiradora do Papa, com o presidente Biden dizendo: "Como católico e como americano, estou profundamente orgulhoso do Papa Leão XIV. Sua coragem em enfrentar verdades históricas difíceis é um modelo para todos os líderes mundiais." A declaração causou desconforto em setores conservadores do CMU, onde muitos católicos tradicionalistas viam as ações do Papa como radicais demais. Em Paris, o presidente Macron convocou uma reunião ministerial de emergência.
Fontes do Palácio do Eliseu revelaram que havia sérias discussões sobre como responder ao exemplo moral estabelecido pelo Papa. Se a Igreja pode admitir seus erros coloniais e tomar ações concretas, disse o ministro em uma conversa vazada, como podemos nós, como Estado laico, continuar evitando a questão das reparações históricas? A pressão estava se acumulando de todos os lados. Na Conferência Internacional de Desenvolvimento em Berlim, prevista para a próxima semana, organismos internacionais estavam reescrevendo suas agendas para incluir discussões sobre o modelo OH2GO, nome que jornalistas começaram a usar para descrever a abordagem revolucionária de parceria direta e transparente proposta pelo Papa. O mundo assistia, enquanto 3 dias de ação papal criavam ondas que ameaçavam transformar não apenas a Igreja, mas as próprias fundações das relações Norte-Sul globais. E esta é apenas a ponta do iceberg. Continue com a gente para descobrir como os próximos passos deste movimento extraordinário prometem mudar não apenas a África e a Igreja, mas o próprio conceito de liderança moral no século XXI. A história está sendo feita diante de nossos olhos, e cada novo desenvolvimento parece mais surpreendente que o anterior. Hoje, 11 de maio, o mundo acordou para uma nova rodada de surpresas que confirmam que o Papa Leão XIV não está apenas fazendo promessas, mas tomando ações concretas. Às 6 da manhã, horário de Roma, o site oficial do Vaticano lançou um portal online completamente novo, Transparência Total, Arquivos África. O site, hospedado em servidores neutros na Suíça para garantir independência, já disponibiliza os primeiros 10.000 documentos históricos, com uma promessa de publicar 1.000 documentos adicionais por dia, até que todos os arquivos africanos dos últimos 200 anos estejam acessíveis. A interface está disponível em inglês, francês, português, espanhol e árabe, com tradução automática em tempo real para mais de 50 idiomas. Os primeiros documentos publicados já estão causando ondas de choque. Uma carta de 1885 mostra o Papa Leão XIII, um predecessor com o mesmo nome, negociando diretamente com Bismarck sobre a divisão cristã da África, referindo-se explicitamente a africanos como almas infantis que precisam de guia paternal perpétua. Um relatório de 1920 detalha como missionários belgas no Congo destruíram sistematicamente esculturas e manuscritos ancestrais, chamando-os de obras demoníacas que atrapalham a verdadeira fé. Mais recente e igualmente perturbador, um memorando de 1994 revela que o Vaticano estava ciente dos preparativos para o genocídio em Ruanda e escolheu manter neutralidade pastoral, apesar de padres locais terem pedido intervenção urgente. Em OH2GO, Ibrahim Traoré organizou uma equipe de pesquisadores para analisar os documentos. Ontem à tarde, em uma transmissão ao vivo de seu escritório, ele segurou um dos documentos traduzidos em suas mãos. Uma correspondência de 1958 entre um bispo francês e um governador colonial do Burkina Faso. Então, Alto volta, discutindo estratégias para usar missões católicas como pontos de controle para movimentos de independência emergentes. Traoré não conteve sua emoção. Meu avô lutou pela independência. Ele morreu acreditando que a igreja estava do lado do povo. Agora, descobrimos que bispos estavam literalmente planejando como nos espionar e relatar às autoridades coloniais. Mas sabe o que mais me impressiona? O Papa Leão XIV está mostrando isso para todos verem. Isso é coragem real. A reação global aos documentos tem sido mista, mas intensa. Historiadores africanos, descritas em entrevistas como chocados, mas não surpresos, finalmente tendo confirmação oficial de suspeitas que mantiveram por décadas. O professor Akili Mbembe, renomado filósofo camerunês, escreveu no The Guardian: o Papa Leão XIV está fazendo algo mais radical do que reparações financeiras. Ele está destruindo sistematicamente a narrativa colonial que a própria igreja ajudou a construir. Isso é uma descolonização epistêmica
em tempo real. Mas as ações do Papa nos últimos dias vão muito além da transparência digital. Ontem, ele fez algo sem precedentes na história moderna. Anulou sua agenda oficial e passou o dia inteiro em reuniões via videoconferência com líderes comunitários africanos. De 8 horas às 20 horas, ele falou diretamente, sem intérpretes oficiais, usando apenas seus conhecimentos de francês, inglês e espanhol, com representantes de 30 comunidades rurais em 15 países africanos. De agricultores no Mali a curandeiros tradicionais em Gana, de mulheres líderes no Senegal a jovens ativistas na África do Sul. Cada conversa durou exatamente 20 minutos, e ao final de cada uma, o Papa pessoalmente anotava em um caderno as necessidades e ideias compartilhadas. Um desses encontros virtuais vazou para as redes sociais. Amara Sol, uma parteira tradicional de 67 anos de uma vila no interior do Senegal, foi filmada por sua filha durante a chamada com o Papa. O vídeo mostra uma mulher inicialmente tímida transformando-se em uma professora apaixonada, explicando ao Papa, em Wolof, traduzido para francês, como sistemas tradicionais de saúde materno-infantil poderiam ser integrados com medicina moderna se houvesse investimento adequado. O Papa ouviu atentamente, fez perguntas específicas e, ao final, disse: Senhora Sal, a Igreja deveria ter perguntado sua opinião séculos atrás. Vamos começar agora. Seus conhecimentos serão parte central de nossos novos programas de saúde. O vídeo já tem mais de 5 milhões de visualizações. A pressão sobre outras instituições para seguir o exemplo do Papa continua crescendo. Hoje pela manhã, estudantes universitários em Paris ocuparam o Museu do Louvre por 2 horas, carregando cartazes que diziam: se o Vaticano pode devolver, por que vocês não podem? Referenciando as milhares de peças de arte africana na coleção do museu. A polícia retirou os manifestantes pacificamente, mas não antes que o diretor do museu, Laurence Descartes, declarasse publicamente que o movimento papal merece consideração seria nas discussões sobre repatriação de artefatos culturais. Em Londres, o Banco da Inglaterra anunciou que formaria um grupo de estudo para examinar o modelo de transparência total implementado pelo Vaticano. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução não vinculante elogiando a liderança moral excepcional do Papa e pedindo que instituições europeias considerem abordagens similares de transparência e reparação histórica. O movimento estava se espalhando muito além do domínio religioso. E talvez o mais significativo, o próprio Vaticano está sendo transformado internamente de forma visível. Ontem o Papa demitiu 3 alto-dignitários administrativos por resistência às novas diretrizes de transparência e nomeou para substituí-los uma economista angolana, um especialista em desenvolvimento sustentável do Burkina Faso e uma historiadora moçambicana. Pela primeira vez na história, africanos ocuparão posições de poder real dentro da administração central do Vaticano. A mudança não é apenas retórica, é estrutural. Amanhã, o Papa tem agendado uma coletiva de imprensa global onde promete revelar os detalhes completos do plano de visitação a Burkina Faso e apresentar um cronograma concreto de todas as mudanças prometidas. Ibrahim Traoré estará participando remotamente da coletiva. Os 2 líderes que iniciaram essa revolução, através de uma carta, aparecerão juntos publicamente pela primeira vez. O mundo aguarda com expectativa para descobrir que novos movimentos sísmicos estão por vir nesta história extraordinária que continua superando todas as expectativas. Hoje é 11 de maio de 2025, apenas 5 dias após a eleição do Papa Leão XIV, e o mundo testemunha uma aceleração de mudanças que ninguém poderia prever. Esta manhã, em uma coletiva de imprensa histórica transmitida globalmente, o Papa apareceu ao lado de Ibrahim Traoré via videoconferência, marcando o primeiro encontro público entre os 2 homens, cujas ações estão revolucionando não apenas a Igreja Católica, mas o próprio conceito de responsabilidade institucional no século XXI. O contraste visual era poderoso. O Papa em Roma, ainda usando sua simples batina branca sem ornamentos, e Traoré
em Ouagadougou, vestido com sua característica camisa militar verde. Irmãos e irmãs, começou o Papa, nos últimos 3 dias, recebi mais de 500.000 mensagens pessoais de africanos. Li quantas pude. Vi vídeos de crianças chorando de esperança, de avós rezando agradecidas, de jovens energizados pela possibilidade de mudança real. Mas também recebi mais de 2.000 cartas de cardeais e bispos, muitas expressando preocupação. Ele parou, olhou diretamente para a câmera e continuou. Para aqueles que me dizem que estou movendo rápido demais, cada criança que morre de fome na África enquanto eu hesito é uma morte que pesará em minha consciência para sempre. Velocidade? Chamo de urgência moral que deveria ter sido implementada há séculos. Ibrahim Traoré interveio com sua voz característica, controlada, mas intensa. Santidade, o Senhor causou um despertar, não apenas na igreja, mas em toda a África. Jovens que haviam perdido a fé nas instituições globais, agora veem possibilidade de mudança real. Mas as palavras precisam ser seguidas de ação. Precisamos de cronogramas específicos, compromissos mensuráveis, transparência total em cada etapa. Sua fala foi seguida por um silêncio dramático antes do Papa responder. Concordo completamente, presidente Traoré. Por isso, quero anunciar hoje um cronograma definitivo e irreversível. O Papa então revelou um plano de 90 dias, que deixou até seus apoiadores mais otimistas sem palavras. Primeira fase, próximos 30 dias. Criação do Fundo de Justiça Africana com 5 bilhões de euros, totalmente operacional e capitalizado através da venda já iniciada de propriedades do Vaticano. Segunda fase, até o final de junho. Viagem pessoal minha a Burkina Faso, mas não apenas como visita. Ficarei por uma semana completa, vivendo em uma comunidade rural, participando do trabalho diário, entendendo realidades que nunca experimentei. Terceira fase, até o final de agosto. Implementação completa do novo modelo de governança com 40% dos cargos administrativos do Vaticano ocupados por africanos. A especificidade e ambição do cronograma causaram suspense até mesmo nos jornalistas mais experientes presentes. Mas as surpresas não pararam. O Papa anunciou algo que nenhum pontífice havia feito em 2000 anos. Convidei o presidente Traoré para ser meu conselheiro pessoal para reforma e justiça global, com um escritório permanente no Vaticano e autoridade para participar de todas as reuniões de cardeais relacionadas a políticas africanas. Ele terá veto power sobre qualquer decisão que impacte o continente. Traoré, visivelmente emocionado, respondeu imediatamente: aceito, mas com uma condição. Esse escritório não será decorado com luxos do Vaticano. Quero uma sala simples, com apenas uma mesa, cadeiras e paredes cobertas com fotos das realidades africanas que precisamos mudar. Uma colaboração entre os dois líderes produziu ainda um projeto piloto revolucionário: Igreja Comunitária Integrada. Um modelo onde paróquias africanas serão transformadas em centros multifuncionais de desenvolvimento. Cada igreja receberá fundos para incluir uma clínica de saúde básica, centro de alfabetização digital, workshop de treinamento profissional e espaço para práticas espirituais pluralistas. Nossa mensagem deve ser de inclusão total, explicou o Papa. Católicos, muçulmanos, praticantes de religiões tradicionais, todos são bem-vindos para usar esses espaços para suas necessidades comunitárias. A igreja deve ser servir, não segregar. Traoré compartilhou dados devastadores que havia preparado para a reunião. Na semana passada, durante os anúncios do Papa, recebemos mais de 200 propostas de projetos de desenvolvimento de comunidades africanas, desde sistemas de energia solar customizados para o Sahel até programas de educação tecnológica para jovens desempregados. A criatividade e expertise existem, só faltavam recursos e a vontade política
para implementar. O Papa complementou imediatamente. Esses projetos serão os primeiros a receber financiamento integral do novo fundo. Não queremos impor nossos modelos. Queremos potencializar as soluções que vocês já desenvolveram. A coletiva foi interrompida momentaneamente quando uma jovem jornalista congolesa quebrou o protocolo e gritou: "Papa, minha avó cuidou de uma igreja católica por 40 anos em Goma e nunca viu um único projeto de desenvolvimento. Quando ela verá mudança real?" O Papa, em vez de ignorar ou pedir ordem, pediu para que ela se identificasse e repetisse a pergunta. Após ouvi-la atentamente, ele respondeu: "Diga à sua avó que se ela enviar o nome e localização de sua igreja para o novo portal do Vaticano que estamos lançando hoje, um representante nosso estará lá pessoalmente nas próximas 2 semanas para implementar o primeiro centro de desenvolvimento." Seu questionamento não é apenas válido. É exatamente o tipo de pressão que preciso para manter o ritmo dessas mudanças. Neste momento dramático, Traoré interveio com uma proposta que surpreendeu até mesmo o Papa. "Santidade, sugiro que sua visita a Burkina Faso seja diferente de qualquer visita papal. Não quero você hospedado em residências oficiais ou hotéis. Durante sua semana aqui, quero que você fique em 5 lares diferentes. Uma família rural, um albergue de refugiados, uma cooperativa de mulheres, uma escola comunitária e uma clínica rural sem recursos. Somente vivendo essas realidades, o senhor entenderá verdadeiramente nossa situação." O Papa aceitou sem hesitação. "Perfeito. E quero que toda a experiência seja documentada e transmitida ao vivo. Nada de edição, nada de filtros. O mundo verá a África real, não através de lentes missionárias, mas através da experiência vivida." A coletiva concluiu com uma troca simbólica poderosa. Traoré levantou-se de sua cadeira em Ouagadougou e mostrou à câmera um pequeno saco de latérita, terra vermelha africana. "Santidade, quando o senhor chegar, pisar nesta terra não como conquistador ou salvador, mas como irmão. Esta terra tem memória de séculos de promessas quebradas. Suas palavras e ações dos últimos dias começaram a curar essas feridas, mas a verdadeira cura vem do caminhar juntos." O Papa, visivelmente emocionado, levantou-se também e segurou um pequeno crucifixo simples de madeira. "Presidente Traoré, Cristo nos ensinou que só encontramos Deus servindo aos outros. Quando eu pisar nessa terra, estarei pisando em terreno sagrado. Não por nossa tradição religiosa, mas pelo sofrimento e resistência de seu povo. Obrigado por me dar esta oportunidade de conversão real." Após o fim da transmissão oficial, vazaram nas redes sociais vídeos de reações espontâneas ao redor do mundo. Em Paris, estudantes universitários criaram uma flash mob espontânea em frente ao Senado, dançando música africana e exibindo cartazes: "Se a igreja pode mudar, governos também podem." No Vaticano, funcionários foram vistos chorando abertamente nos corredores, divididos entre aqueles emocionados pela mudança histórica e aqueles preocupados com o fim de tradições centenárias. Em favelas do Rio de Janeiro, comunidades se reuniram para assistir coletivamente à coletiva, com moradores comentando: "Se funcionar para a África, pode funcionar para nós também." As implicações globais do movimento iniciado há apenas 5 dias pelo Papa Leão XIV e Ibrahim Traoré continuam se expandindo. O Wall Street Journal reportou que investidores chineses e americanos estão reposicionando portfólios para capitalizar no novo modelo de desenvolvimento africano. A União Africana convocou uma sessão Emergency para discutir como maximizar as oportunidades criadas pela abertura do Vaticano. O Banco Mundial e o FMI emitiram declarações cautelosas, mas reconhecendo que o modelo Ouagadougou poderia representar uma evolução fundamental nas abordagens de desenvolvimento internacional. E talvez o mais significativo: cardeais conservadores que haviam ameaçado resistência formal às mudanças começaram a recuar. O cardeal Robert Sarah, historicamente um dos mais conservadores, emitiu uma declaração surpreendente:
após reflexão e oração, reconheço que o Espírito Santo pode estar trabalhando através do Papa Leão XIV, de formas que desafiam nossa compreensão tradicional. Um Papa que lava os pés deve estar preparado para que seus próprios pés sejam lavados. Estou suspendendo minha oposição e oferecendo apoio cauteloso. O movimento não mostra sinais de desaceleração. Na verdade, parece estar ganhando força exponencial. Em apenas 5 dias, uma carta de confrontação se transformou em um catalisador global para a justiça social e responsabilidade institucional. E ainda estamos apenas começando. E você, o que acha dessa transformação histórica? Acredita que esse modelo de coragem e transparência total poderia ser aplicado a outras instituições que detêm poder e recursos enormes? Como você vê o papel das novas gerações em pressionar por mudanças estruturais reais? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber sua opinião sobre essa revolução silenciosa que está mudando o mundo diante de nossos olhos. Não esqueça de curtir se essa história impactou você tanto quanto nos impactou e compartilhe com todos que precisam ver como liderança autêntica pode mover montanhas. Até mesmo montanhas de tradição milenar. Se você quer continuar acompanhando esse momento histórico que se desdobra dia após dia, inscreva-se no canal e ative as notificações. A próxima vez que postarmos, provavelmente teremos mais um capítulo surpreendente dessa saga extraordinária. Até a próxima e obrigado por fazer parte desta transformação.